Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Estamos chegando para trazer notícias da equipe do CSA. O CSA, que ainda tinha 3 partidas nesta fase da Série C do Campeonato Brasileiro, jogou neste domingo no estádio Rei Pelé diante do Botafogo da Paraíba, precisando da vitória, mas acabou ficando no empate. Sofreu o gol com o Mariotto, deixando o Botafogo na frente 1-0, mas ainda no primeiro tempo foi buscar o gol de empate com o Jô. Lembrando, inclusive, que a equipe paraibana teve uma expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo. O Ricardo Luz acabou sendo expulso em uma falta que fez em um jogador da equipe do CSA. Já estava pendurado com o cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou sendo expulso. O CSA que ainda teve um pênalti não marcado. O árbitro da partida não foi bem. Jovem ainda, de apenas 27 anos de idade, não teve uma boa atuação no quesito disciplinar, já que o Taliari recebeu uma falta realmente dura no setor de meio de campo, digna de ser, inclusive, de expulsão, mas o árbitro se viu, fez que não viu, passou despercebido, e aí então o Botafogo terminou a partida com 10 jogadores, podia ter terminado com 9. A equipe do CSA, que também teve um pênalti ao seu favor e não foi marcado. O jogador da equipe do CSA recebeu a carga dentro da grande área, acabou caindo, o cara realmente foi para derrubar o jogador do CSA, mas a arbitragem não deu pênalti. Enfim, o CSA foi o dono absoluto da posse de bola, mas não converteu isso em gols e acabou ficando no empate em 1-1. Agora ficou muito mais difícil a situação de classificação para o CSA. Olha, você que acompanha o canal Orlando Batista já sabe que eu disse isso há muito tempo, que não acreditava na classificação azulina. Agora, muito menos. O CSA tem ainda 2 partidas, próximo domingo contra o Remo, aqui na capital alagoana, depois joga no sábado, dia 26, contra a equipe do Amazonas lá. E aí, então, precisa definir a sua situação. Difícil mesmo de conseguir classificação. Time realmente muito fraco. Após a partida, o presidente da equipe, Rafael Tenório, parece que esqueceu que foi ele quem montou essa equipe, que foi ele quem concordou com as contratações, que foi ele que contratou o técnico desde o início do ano, contratou jogadores e que a equipe não corresponde. Ou você também esqueceu que foi ele que disse no início da temporada: tá gostando do time? Time bom, time barato, com apenas 30% do orçamento do que foi na temporada passada? Pois é. Hoje, após a partida, ele deu entrevista para a Rádio Gazeta, a qual eu também trabalho, e disse o seguinte, que a equipe do CSA é uma equipe medíocre e que vai deixar a presidência do clube. Daqui a pouco você vai acompanhar, inclusive, essa entrevista aqui no canal Orlando Batista Esportes. Vai acompanhar também a entrevista concedida pelo técnico Marcelo Cabo. Ele ainda otimista, também não pode ser diferente, né? Ele é o comandante do elenco, então ainda prega um otimismo em relação à classificação do CSA para a próxima temporada. Ou seja, 2 entrevistas que você não pode perder daqui a pouco no canal Orlando Batista Esportes. Agora eu quero abraçar você que acompanha nosso canal. Olha, continua deixando o like, ele é importante para o nosso crescimento. Agora a gente tem percebido que a turma vê a matéria, mas que esquece de deixar o joinha. Então dá o sinal de positivo, isso é muito bom. Faz o teu comentário, lembre-se que você que está chegando pela primeira vez, faz a tua inscrição, ative o sininho e se puder compartilhar esta matéria, eu também fico muito agradecido. Agradecimento também aos nossos patrocinadores, a Incomel. Incomel é tudo em material elétrico de alta e baixa tensão. 2 endereços na capital alagoana, Jaraguá e Jatiuca, e também em Recife, na capital pernambucana. Da Puro Mel, que dispõe de mel das abelhas italiana, Uruçu e mel de qualidade, 100% natural, que também tem os deliciosos queijos de manteiga de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. E como você adquire os produtos da Puro Mel? Fácil, extremamente fácil, como diz a música, pelo WhatsApp 82981231106. Agora sim, primeiro você vai ouvir a entrevista concedida ao companheiro Warner Oliveira, lá no Timaço, na Gazeta, que ele fala exatamente com o presidente Rafael Tenório. E aí ele dá a seguinte declaração. O CSA encerrou a participação dele na Série C, na petição de acesso agora, encerrou. Eu vou conversar agora com os jogadores, vou renunciar oficialmente a minha presidência do CSA. Por que, presidente? Eu não admito caminhar com perdedor, o time é medíocre.
E eu não vou destruir toda uma história que eu construí dentro do CSA quando foi destruído em dezembro de 2021, quando renovaram meu mandato. Então vou agora comunicar aos jogadores e vou renunciar oficialmente a presidente do CSA. Para mim não dá mais. É uma posição, o senhor soma aí irreversível. Eu não ando com perdedor. Eu não ando com perdedor. Me destruíram quando não renovaram meu mandato. E eu estou consciente. Eu não estou drogado, eu não estou bêbado. É uma decisão que eu já tinha dito para os jogadores, entendeu? Não admito, é ridículo. Esse time é medíocre. Não dá mais essa torcida aí, pô. Não tem condição. Eu acho que eu vou renovar, eu vou renunciar agora, como já tinha dito para os jogadores. Para mim, cerrou. Não tenho mais a menor condição de continuar como presidente. Você já ouviu o senhor falar isso em outros momentos? Eu já falei para os jogadores antes do jogo com o Náutico que eu não ando com derrotado, eu ando com perdedor. Perdedor, para mim, perder é uma forma necessária. Agora, é um time medíocre, simplesmente medíocre. E eu lhe confesso, Thiago, já perdoei todas as pessoas que me traíram. Agora eu não tenho mais condição de continuar sendo presidente do CSA, porque destruíram tudo que eu construí em dezembro de 2021, quando renovaram meu mandato. Tá aí então a fala do presidente da equipe do CSA. Volto a repetir, acho que o Rafael esquece que ele é o presidente e que foi ele quem montou essa equipe, logicamente, com a sua diretoria. Lamentavelmente, o presidente perdeu a cabeça e quem dirige não pode fazer isso, ele tem que ter controle emocional. Muito embora que isso já é costume dele. Quando ganha, tá tudo mil maravilha. Quando empata, tá ruim. E quando perde, perde também a cabeça e acaba falando um monte de coisas que não devia falar. Vamos ouvir também a entrevista feita com o técnico Marcelo Cabo. Ele fala inicialmente dando resposta ao que foi perguntado, inclusive pelo Warner Oliveira, a respeito da declaração feita pelo presidente Rafael Tenório. Eu não vou comentar sobre a entrevista do presidente, porque eu não ouvi a entrevista do presidente, entendeu? Então, assim, ele deu... Você está me dizendo que ele deu uma entrevista e eu não posso contextualizar e nem dar uma opinião sobre a entrevista, porque eu não ouvi, né? A gente conversou bastante lá no vestiário na questão de que a gente fazer todos entenderem, o jogador entender, os jogadores, nós, comissão técnica, que a gente está vivo na competição. Nós estamos ainda, podemos chegar a 29 pontos. Eu tenho certeza, se a equipe nos próximos 2 jogos tiver esse comportamento que ele jogou hoje, do jeito que nós jogamos hoje, a gente tem boas chances de classificação. Então a gente está vivo na competição. A questão da declaração do presidente, eu lhe peço desculpa, mas eu não posso opinar porque eu não ouvi, eu não sei qual foi a declaração e qual foi o contexto. Que a minha preocupação, o meu foco é com a equipe. E aí a gente reuniu com a equipe, esclarecendo a eles e passando que mesmo de um resultado que nos deixou muito entristecidos, chateados pelas circunstâncias de não ter vencido hoje em casa, a gente está vivo na competição, a gente pode chegar a 29 pontos e a gente tem a ideia, com 29 pontos a gente classifica. Então vamos buscar essas duas vitórias. Se a gente vê o comportamento que a gente teve hoje, uma equipe propositiva, uma equipe agressiva, que buscou o gol a todo momento, a gente pode buscar essa classificação. Segundo tempo do jogo, Cabo, que o CSA no primeiro fez o gol na hora certa, podemos dizer assim. Se esperava muito do CSA. Teve o lado de um pênalti também polêmico, que não foi marcado. Como é que você analisa também essa etapa final? Nós tivemos 73% de posse de bola, 20 finalizações. Para mim, eu já vi a imagem, para mim foi pênalti, o Luiz foi empurrado. O Luiz não ia optar, ele estava inteiro na bola, ele não ia optar em se jogar em vez da finalização. Então, para mim foi pênalti, então um pênalti que com certeza nos daria os 3 pontos, mas não só o pênalti, foi tudo aquilo que a gente criou durante a partida, tudo aquilo que a gente, tirando o gol, eu acho que o Dalberson não fez nenhuma defesa, eles não finalizaram nenhuma bola no gol. Então, assim, mesmo a gente tomando gol no início do jogo, numa desatenção coletiva, a gente buscou, empatou o jogo. Depois que eles tiveram o jogador expulso, a gente teve um comportamento ofensivo, a gente propôs o jogo a todo momento. No intervalo, eu fiz uma ideia de jogar no 4-1,
3-2, espetando bem os laterais, trazendo os extremos por dentro para criar superioridade. Coloquei o Iago, né, porque o Moisés tomou o cartão amarelo, e o Iago é um cara que faz o time andar bem, tem uma qualidade de passe boa, e coloquei o Thomas por trás dos dois atacantes, pela bola parada, pelos arremates, mas infelizmente a gente não teve a competência de transformar toda essa superioridade em gol, um gol que nos daria 3 pontos, nos deixaria melhor colocado dentro da tabela. Mas agora é trabalhar durante a semana e no próximo domingo contra o Remo ter o mesmo comportamento que nós tivemos hoje. Marcelo, muito boa noite. No caso, o CSA hoje teve, de fato, como você já abordou, uma posse de bola bem dominante durante a partida, mas em relação ao segundo tempo, o que faltou à equipe, que no caso não conseguiu manter essa mesma pegada no primeiro tempo, que após a expulsão o CSA fez o gol logo após 13 minutos, e de fato conseguiu criar boas oportunidades na reta final da primeira etapa. O que faltou, se no caso faltou um pouco mais de tranquilidade, se o nervosismo atrapalhou um pouco mais o desempenho da partida no segundo tempo, e também queria que você falasse um pouco mais sobre como é que vai trabalhar esse emocional do time precisando dessas 2 vitórias nessa reta final da Série C. Até com o início do segundo tempo a gente começou o início do segundo tempo um pouco nervoso, acelerando o passe, mas depois aquilo que a gente propôs de ter os laterais mais espetados, fazendo a profundidade, tendo esse jogo combinado por dentro, eu acho, cara, que só faltou gol, porque a gente pegou uma equipe que abdicou do jogo. Primeiro, uma equipe que entrou muito tensa no jogo, muito nervosa, com muitas faltas, com muito antijogo desde o início do jogo. Então, assim, e depois que a gente empatou o jogo, eles abriram mão do jogo e ficaram numa linha muito baixa. Então a gente tinha 9 jogadores sempre atrás da linha da bola, e a gente alternou. Em certos momentos a gente forçou um pouco o passe, mas em outros momentos a gente girou a bola como tinha que girar, chegando ao lado da área. Tivemos aí boas finalizações, principalmente chegando do lado da área, com cabeceio, bons arremates da entrada da área, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir essa superioridade em gols. Tá aí então Marcelo Cabo também falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que a renda dessa partida foi de R$ 76.340. O público pagante de 7.170 torcedores. Público não pagante, 1.425. Crianças, 1.240. Público total, na tarde e noite no estádio Rei Pelé, na partida do CSA contra a equipe do Botafogo da Paraíba, 9.835 torcedores. Tiradas todas as despesas, a equipe azulina ficou com a receita de R$ 13.847,02. Lembrando que a equipe do CSA, com um empate, somou mais um ponto, chegou aos 23, está a 2 pontos do 8º colocado, que é exatamente a equipe do São Bernardo, que tem 25 pontos. CSA que ainda faz 2 partidas na competição, confirmando, o próximo domingo joga na capital alagoana contra a equipe do Remo, e para esta partida não vai poder contar com o Jô. Ele recebeu o 3º cartão amarelo, terá que cumprir suspensão automática. Essas foram as notícias da partida entre CSA e a equipe do Botafogo. CSA caminha a passos largos para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, você que acompanhou o nosso conteúdo até agora, quero que você deixe o teu sinal de joinha, deixe o teu like, faça o seu comentário. Se possível, compartilhe essa matéria com os parentes, com os amigos. Você que está chegando pela primeira vez, faz a tua inscrição e ativa o sininho. Valeu então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus!